Amém? Então esses vídeos, eu fiz 3 vídeos ontem, fiz 2, não saiu uma imagem preta, né? A voz saiu, mas saiu uma imagem escura, feia, e não senti vontade de compartilhar, não senti. Chamei meu marido para ver, ele falou que era configuração. Acho que a irmã mexeu num botão naquele dia e desconfigurou todo o celular. Aí fui fazer 2 vídeos, agora não saiu o áudio. Quer dizer, é cansativo fazer esses vídeos, não é fácil porque eu falo, né? E é cansativo. São 12 minutos, 15 minutos falando a palavra de Deus para colocar na minha página. E quando a gente vai ver, não tem o áudio, não tem o som, para que eu venha ouvir o que eu falei, amém? Então é muito cansativo, é exaustivo, não é fácil falar a palavra de Deus, não é fácil produzir esses vídeos. Nós estamos fazendo esse trabalho para Deus, amém? Para Jesus Cristo, porque é a nossa obrigação, Deus vai prestar conta de nós. Deus, Ele vai prestar conta de mim, particularmente, o que tu fizeste lá na terra. Deus, Ele fala dos talentos que Ele dá para os homens, para os seus filhos. Ele deu 1, deu 2, deu 3, deu 4, Ele vai prestar porque os talentos é dele. Se Deus me deu a oportunidade de estudar a Bíblia Sagrada, nesses 10 anos, né, Deus me deu a oportunidade de examinar a palavra de Deus, é para me falar para o mundo, não é para me guardar dentro de mim. E me deu essas páginas eletrônicas, é para mim publicar a palavra do Senhor, é para me anunciar a palavra de Deus. Mas às vezes a tecnologia, ela nos deixa na mão. Por exemplo, fiz 2 vídeos, não saiu o som, dizendo meu marido que estava tudo normal. Dizendo ele que estava tudo normal, mas cai por terra a tese dele, porque quando eu postei, o som não saiu. Então é cansativo, exaustivo, porque você está fazendo um trabalho espiritual para Deus. Você está falando a palavra de Deus. Eu falei da apostasia no vídeo anterior, que não saiu o som, não saiu o áudio. Eu falei dizendo ele que agora está bom. Dizendo ele. Então é ele que configura os computadores, é ele que configura os celulares, é ele que mexe com... Enfim, eu não sei mexer o meu mesmo só é digitar a palavra do Senhor e falar. Essa parte de configuração de áudio, de imagem, essa parte aí eu não... Então, para nós é muito... Você, para mim, nós que pregamos a palavra de Deus, é um trabalho espiritual que nós fazemos. É um trabalho espiritual porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra espiritual. Então, eu estava falando no vídeo anterior, que não saiu o áudio, sobre a apostasia de Adão. Sobre a apostasia de Eva, que apostatou, eles desviaram do mandamento de Deus. Da apostasia do diabo, nós sabemos que o diabo foi um ser criado por Deus, a Bíblia diz que ele não nasceu diabo. Ele não foi feito diabo do dia, o Senhor decidiu fazer o diabo do dia para a noite. Negativo. A Bíblia diz que ele pertencia à família de Deus. A Bíblia fala que ele pertencia ao império de Deus. Ele pertencia. Ele era um dos chefão. Ele comandava o exército lá no céu. Né? Deus deu para ele, o Criador deu para ele toda a glória, toda a honra também. Deus encheu ele enfim, fez ele um príncipe. Ele era príncipe, ele é príncipe. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra. Tanto que ele tentou Jesus com a Bíblia. Ele tentou Jesus com a palavra, porque ele conhece a palavra. Só que o defeito dele é que ele conhece a palavra, ele não pratica a palavra. Ele é o inimigo de Deus, ele não põe em prática. Então o que aconteceu com o diabo foi que ele desobedeceu. A apostasia começou lá com ele, lá no céu.
Ele quis ser, ele viu, ele tinha o rei, Deus deu poder para ele também, deu, assim como Deus, o Todo-Poderoso, deu para Jesus um reino. Jesus tem um reino que não passará nunca, ele é eternamente. O reino de Jesus é eterno. O reino dos homens, eles passam. O reino do diabo também passa. A Bíblia diz que é um reino provisório, está para ir para o lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Não é um reino. Deus deu esse reino para o diabo, mas é um reino que vai acabar. Vai acabar, está em extinção. Está indo com os passos bem apressados para a derrota, a extinção eterna. Amém? É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia revela. E o diabo sabe disso. Satanás sabe, todos aqueles que seguem a Jesus, o diabo sabe. O diabo sabe muito bem, por isso que ele está com uma cólera danada, uma fúria danada. Porque ele sabe que ele está indo para a derrota. Está escrito no livro de Apocalipse. A derrota, eu encho a boca para falar, porque eu creio no que a Bíblia fala. E lá em Romanos diz que Deus esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque ele é o inimigo de Deus. É ele que está por trás de toda a mentira. É ele que está por trás de todo o engano. A Bíblia diz que ele é o sedutor do mundo. Ele é o sedutor, é ele que seduz. É ele que luta contra a gente. É ele que luta. Então a apostasia começou com ele. Deus deu uma ordem para ele, só que ele não quis saber. Ele não quis saber. A Bíblia diz que ele queria ser Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Então o pecado começou com ele. Né? Ele queria ser Deus, ele quer ser Deus, o sonho dele é ser Deus, é ter a glória de Deus. Isso é impossível, porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Não dá a glória dele para ninguém, a glória é dele. E aí o que acontece é que o diabo foi condenado por Deus. Foi condenado porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu dos pecados dele. Ele não se arrependeu, ele foi condenado. E o pior de tudo é que a influência dele é tão grande que ele levou ainda a terça parte dos anjos. É o que a Bíblia diz, a terça parte dos anjos que eram de Deus. Os anjos eram de Deus, mas com as mentiras do diabo, porque a Bíblia diz, não é eu, que ele é o pai da mentira. Foi ele que inventou a mentira. Ele enganou esses anjos estão aprisionados. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que esses anjos, eles estão, alguns deles estão aprisionados lá debaixo da terra em cadeias, em grilhões, em trevas, rugindo de dia e de noite, sofrendo. Né? E o diabo, os anjos estão soltos, ainda não estão presos. Vai ser preso pelo anjo 1000 anos. 1000 anos, o anjo vai prender o diabo e os anjos, todo aquele que não crê em Jesus, que não crê na palavra de Deus, que brinca com a palavra do Senhor, esses também vão ser todos os anjos de Deus, que é maioria, que é superior, que é supremo, vai entrar nessa terra e vai separar o joio do trigo. Os filhos do diabo, os que cometem pecado, iniquidade, brinca com Deus, engana a Deus, engana o próximo, não respeita o semelhante, não teme a Deus, não respeita, vai ser lançado na fornalha de fogo de enxofre. A Bíblia fala a segunda morte, a saber, a segunda morte. Então nós estamos aqui falando deste Deus, da misericórdia deste Deus, e dizer que Adão, ele apostatou, ele deu ouvido à sua esposa, a mulher, a Eva, deu ouvido ao diabo, mas eu falei nos vídeos anteriores que Deus, pela sua infinita misericórdia, veja, que a Bíblia diz e fala para nós, os mortais, que a misericórdia de Deus, a misericórdia, o que é a misericórdia? O que é a misericórdia? Muitos não sabem o que é misericórdia. Deus viu o planeta em estado de decadência. Deus viu esse mundo em estado de perdição. Deus olhou para a criação dele, Deus olhou para o planeta dele, para os seres humanos, e viu as pessoas perdidas.
perdidas. Nós estávamos perdidos, condenados também à segunda morte. Todos nós, todos nós. Então, o que Deus fez? Deus teve misericórdia de nós. Deus teve piedade de nós. Ele olhou o mundo em trevas, havia treva, não tinha luz. Todo mundo apostatou, todo mundo desviou de Deus. Ninguém invocava Deus, ninguém tinha luz, ninguém tinha nada. Todo mundo estava morto. Então o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou quem? O seu único filho. Para quê? Para que toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Esse amor de Deus, ele olhou o mundo, ele não olhou só uma nação, um país ou não. Ele olhou o mundo. O mundo. Jesus Cristo foi enviado para o mundo. Amém? Para que através de Jesus nós tenhamos a vida eterna. Amém? Por quê? Porque Adão desobedeceu a palavra de Deus. E por causa de Adão, aleluia, o pecado entrou no mundo. A morte, etc. A terra foi amaldiçoada, foi Adão. Mas graças a Deus que Jesus Cristo obedeceu a Deus, o seu Pai. Jesus Cristo também foi tentado pelo diabo. Eu falei isso no vídeo anterior que não saiu o áudio. Foi tentado pelo diabo. Mas o que aconteceu é que Jesus, ele orou 40 dias, 40 noites, ele não comeu, ele não bebeu. Veja as duas tentações. Compare a tentação do Adão e a tentação de Jesus. E o diabo Jesus foi pelo Espírito Santo ao deserto, ele não comeu, ele não bebeu, 40 dias e 40 noites. E ele teve o quê? Fome, diz a Bíblia. O Senhor teve fome e o diabo aproveitou essa oportunidade. Que ele teve fome e tentou ele, oferecendo se ele fosse mesmo filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães, porque está escrito, enfim, Jesus disse, olha, diabo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai do coração de Deus. Jesus falou isso para o diabo. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e disse, olha, se tu fores mesmo filho de Deus, te lança-te daqui. O diabo mandou Jesus se suicidar. Se suicida, te mata. Porque está escrito, te lança, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te não... O que foi que Jesus falou? Olha, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou me lançar daqui, vou tentar Deus para ele mandar. Não, eu não sou louco, eu não sou doido de me jogar desse monte. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a tentação do diabo, né? Estava tentando. Então, outra tentação foi que o diabo levou Jesus para um monte muito alto, e mostrou todos os reinos da terra, toda a glória, toda etc. E disse para Jesus, tudo isso foi me dado, é meu, eu vou te dar se tu fizeres um gesto, um ato que todos têm que fazer perante mim para que eu dê esse reino, essa glória do mundo. Porque o reino de Jesus, todos nós sabemos que não é deste mundo, não é. O reino de Deus, de Jesus, não é do mundo. Não, Jesus não é desse mundo. Jesus não é desse mundo, ele não faz parte deste mundo. O reino de Jesus é um outro reino, não faz parte deste mundo aqui. Então, o que aconteceu? Jesus falou, sai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E diz a Bíblia, não é eu, que mediante nessas palavras o diabo foi embora, saiu e vieram os anjos servir a Jesus. Então, Jesus venceu o diabo. Jesus venceu as tentações do diabo. Amém? E através de Jesus, nós também, pela fé em Jesus, vencemos Satanás. Quando o diabo vem oferecer alguma coisa para nós, vem oferecer dinheiro, vem oferecer, enfim, venha nos tentar, te joga dali, vai, faz, enfim, nós temos que dizer, sai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás.
Nós devemos ter a mesma postura e a mesma... Nós, os filhos de Deus, devemos fazer, resistir ao diabo, está escrito em Tiago, e ele fugirá de vós. Amém? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então está escrito que Adão e Eva, eles pecaram e Deus expulsou eles do jardim do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio, esteve na presença de Deus em toda a sua vida. E não só esteve, como também ele oferece para nós a redenção eterna. Amém? Ele oferece para nós dizer, olha, o que eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tu crê em mim, como diz a Escritura? Então, tu, ainda que tu morra, tu vai viver, porque eu tenho esse poder. O meu Pai me deu este poder de que toda carne na terra que ouve a minha palavra e crê em mim, eu vou dar a vida eterna. Jesus tem essa autoridade. Jesus tem autoridade até sobre a morte. Até sobre a morte, o anjo da morte, que a Bíblia diz que é um anjo, está no cavalo preto, e ele saiu para destruir a Bíblia fala do anjo da morte. O anjo da morte é um homem que está montado num cavalo amarelo, se eu não me engano. Amarelo. E ele saiu e o inferno seguia, e Jesus tem mais poder do que o anjo da morte. Amém? Jesus tem mais poder, tem mais autoridade. Jesus disse, olha, todo o poder me foi me dado. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vai, prega a minha palavra. E eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Amém? Por esse motivo, por esta razão, nós estamos aqui, falando de um Jesus que tem todo o poder. Amém? E para esse Jesus nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém?